E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo. Hoje vou apresentar os cortes feitos não só no bloco internacional que habitualmente eu comento, mas também um debate sobre o G20, que não deixa de ser internacional, porque foi realizado no Brasil e eu falo para a televisão pública de Angola. O tema sobre a prisão de militares e também de um agente da Polícia Federal que estariam ligados a um suposto golpe ou tentativa de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e também de Alexandre de Moraes foi tema do comentário e eu dei uma resposta surpreendente para os meus colegas de painel lá do programa Hora 10 e talvez para você que esteja assistindo contaminado com tanta bobagem que está sendo divulgado aí no Brasil. Tá? Mas um tema que eu estava muito disposto a comentar, que estava na agenda, mas porque o tempo estourou, porque éramos 3 hoje comentando e aí acabou engolindo o tempo, e televisão e tempo, né? Foi a questão da Ucrânia ter usado os ATACMS, que são mísseis de longo alcance para atingir a Rússia. Esse tema, lamentavelmente, não foi tema do debate, né? Mas eu vou comentar para você com exclusividade. Já antecipei aqui ontem, quando eu falei que não havia uma autorização formal dos Estados Unidos da América para o uso desse tipo de equipamento à Ucrânia. Né? Isso também é uma forma dos Estados Unidos negarem a participação direta como a Rússia está colocando hoje, já que houve o ataque. Mas atenção, vamos falar primeiro sobre o ataque. Foram 6 projéteis, um foi detonado na própria base de lançamento e 5 foram interceptados, sendo que alguns fragmentos de um deles atingiu parcialmente e não no estrago que tem sido anunciado na mídia mainstream, uma área militar russa que sim possui diversos equipamentos, mas eles não foram totalmente atingidos como tem sido propagados e essa versão final já foi confirmada pelas autoridades militares russas. Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ela falou que, por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial do governo dos Estados Unidos da América de que autorizou a Ucrânia a utilizar os artefatos de longo alcance contra território russo. Isso, dentro dos Estados Unidos, está sendo visto como uma declaração de guerra mundial, caso Joe Biden concorde, porque o Vladimir Putin foi muito claro que não irá tolerar esse tipo de autorização. Duvido muito que os norte-americanos, principalmente Joe Biden, completamente fragilizado em fim de mandato, a contragosto de Trump, que foi eleito agora, ele tome essa decisão assim de uma hora para outra. Obviamente que o Pentágono está com muito medo do que o Trump vai fazer na varredura das contas, né, daquele dinheiro que sai ali e ninguém sabe para onde vai. É uma máquina de corrupção. No entanto, também é utópico acreditar que Donald Trump sozinho vai lutar contra a estrutura corrupta como a do Pentágono. O certo é que a Rússia não vai deixar isso barato e irá intensificar os ataques contra estruturas ou infraestruturas, especialmente elétricas e de transmissão de eletricidade, para inviabilizar a Ucrânia durante o inverno que já chegou, está chegando agora cada vez mais forte, as temperaturas baixando cada vez mais. Portanto, o Dmitry Medvedev disse que, se for confirmada a autorização, é uma declaração de Terceira Guerra Mundial. Maria Zakharova foi mais prudente, dizendo que foi uma irresponsabilidade de Volodymyr Zelensky, porque não houve autorização, e a imprensa faz a festa porque a imprensa é patrocinada pelos mesmos que estão patrocinando a guerra na Ucrânia. E o prejuízo deles é o prejuízo dessa imprensa de propaganda. Esse foi o outro tema que eu já havia comentado ontem e que não foi possível comentar. Obviamente que eu falaria muito mais, tenho até alguns tópicos aqui que eu gostaria de destacar, não é? Que o presidente Joe Biden teria feito uma provocação audaciosa, se
permitisse o uso de ataques de mísseis de longo alcance na Rússia. E essa decisão seria vista como uma tentativa desesperada de incitar uma escalada com a Rússia e sabotar os planos do presidente eleito Donald Trump para acabar com o conflito na Ucrânia. Isto foi reportado, inclusive, na imprensa norte-americana. Portanto, é um tema que não vai se esgotar. Vamos saber se a Rússia vai intensificar com armas já usadas. Eu acredito muito pouco que Vladimir Putin, com as conquistas que vem obtendo nos últimos meses, 2 meses em especial, ele aprofunde essa guerra transcendendo as fronteiras ucranianas. Acredito que ele vai intensificar sim, mas dentro de território ucraniano, avançando mais e mais, tornando cada vez mais difícil para a Ucrânia a manutenção da guerra e, num eventual acordo de paz, que terá que acontecer um dia, a Rússia esteja com uma ampla vantagem para que possa impor condições de vencedora. Então vamos aqui assistir aos cortes. Eu peço a você que curta, compartilhe, comente para ampliar o alcance desta publicação. E também, quem pode, contribua com o Pix que está na tela para que possamos fortalecer o canal em outros sentidos, porque isso tudo demanda muito tempo, investimento, tempo é dinheiro, etc. Para além de termos que renovar equipamentos, que estamos com algumas dificuldades nos últimos dias em especial. Tá bom? Então, vamos agora assistir aos cortes, espero que você goste. Estamos no ar com mais uma edição do Hora 10 da noite, depois de mais uma grande entrevista, onde o João Pinto conversou com Crispiniano dos Santos, até então primeiro secretário nacional da JMPLA. Nós vamos trazer notícias e análises nesta edição do Hora 10 da noite de terça-feira, 18 de novembro de 2024. Boa noite e bem-vindo a mais uma edição. Meu nome é Dorivaldo Aleixo e, como sempre, vai ser um gosto enorme estar consigo nesta terça-feira, 19 e não 18, como fiz referência. O Presidente da República, João Lourenço, apelou na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, à mobilização de recursos para apoiar os países nas ações de combate à fome e à pobreza no mundo. João Lourenço, que discursou na cúpula do G20, defendeu a implementação de políticas públicas eficazes que assentem essencialmente na realização de ações estruturais e transversais com vista à redução das desigualdades. Análise sobre o G20 estende-se agora à hora 10 da noite, hoje com a presença de 3 habituais rostos aqui deste espaço. Eu vou começar exatamente pelo Wellington. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, São Agostinho, boa noite a você, colega aí do painel, e também ao nosso público do Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Prazer sempre receber-te aqui, Wellington. Wellington, é, portanto, um legado que a África do Sul garante que vai dar continuidade, olhando aqui também muito para o G20 social na próxima cúpula. Vamos, portanto, também tentar perceber, não é, o que é que esta continuidade acaba por nos garantir aqui de agregado a mais ao que já estivemos aqui a conversar. Dorivaldo, eu cumprimento nominalmente também o colega Raimundo no estúdio, porque eu não tinha ouvido quem era que estava no estúdio, por isso que eu cumprimentei assim vagamente, né? Mas é um prazer estar mais uma vez com ele no painel. Dorivaldo, é o seguinte, o presidente João Lourenço foi muito mais feliz no que falou do que Lula e os demais presentes no evento. Por uma razão simples, ele falou sobre agricultura familiar para a solução imediata do problema da fome. Porque não adianta falar sobre agronegócio sem falar sobre a solução imediata. Agronegócio é visto hoje como commodity para exportação para esses países que o próprio presidente de Angola também mencionou, que sofrem de problemas alimentares
porque não produzem alimentos. Tá? Agora, Lula quer deixar um legado, como falamos ontem sobre esse tema. Vamos falar um pouco sobre Lula e o legado dele. Obviamente que o presidente João Lourenço e outros presidentes, por uma questão de simpatia, vão aderir a uma agenda proposta por um anfitrião. Isso é uma questão de simpatia, diplomacia. Mas, olha só, o Brasil privatizou e tornou muito mais caro os insumos para a produção de alimentos. E hoje importa da Rússia e depende da importação de fertilizantes, especialmente. O Brasil, na sua população, tem a maior taxa de juros de cartão de crédito do planeta. E tem uma taxa chamada Selic, que o brasileiro acorda devendo a quem ele não conhece em outros países, que são investidores de bolsa de valores. Lula é presidente da República e permitiu a independência do Banco Central continuada, iniciada por Bolsonaro, e que ele não tocou nisso, o que faz com que Lula e Bolsonaro sejam idênticos na política econômica interna brasileira. Sem dinheiro é mais difícil ter acesso à comida. Por isso, Lula tem um discurso muito bonito, mas faz muito pouco para que a fome seja combatida de verdade. O presidente João Lourenço está certo quando se preocupa com Angola e a produção agrícola angolana, porque falar do problema da fome e da pobreza e com meta para 2030, eu falei ontem da música Imagine, de John Lennon, mas como tem tantos países envolvidos, vamos pensar em resgatar a música We Are the World, né, cantada com aquele entusiasmo de todos para salvar naquela oportunidade a Etiópia. É muito utópico acreditar que, partindo de um presidente que dentro do seu próprio país, que é o Brasil, não consegue resolver o problema da fome e da pobreza, o mundo todo esteja sem fome e sem pobreza num contexto completamente adverso que estamos vivendo. Então, é preciso que tenhamos a racionalidade de acordar desse sonho que foi tentado pelo Lula por um momento de muita mídia, muita imprensa do mundo todo presente, e acordar realmente para a realidade dura, que vamos comentar daqui a pouco. Ameaça de Terceira Guerra Mundial, né? Ameaça de uso de armas nucleares e outras coisas que estão acontecendo e que é preciso debater, porque todos deveriam focar no que realmente é importante hoje, o respeito às outras nações. Sem esse respeito mútuo entre os países, esse ambiente de cordialidade que aparentemente foi criado no evento para o combate à fome e à pobreza, vai ser sempre um discurso bonito, mas inatingível. Inatingível porque não depende apenas de palavras, depende de ações. E acreditar que todos os países estarão dispostos ao engajamento proposto para que este objetivo, que é nobre, não deixamos de destacar isso, seja atingido, é ser extremamente desconectado da realidade global. O presidente João Lourenço também falou sobre a questão ambiental. Falei ontem aqui e repito, os países que mais poluem são os que mais impõem condições contra os que menos poluem. Portanto, é preciso que alguma coisa seja feita para que os poluidores sejam vistos como culpados e não como países capazes de determinar regras e sistemas de trabalho para outros países que conseguiram preservar aquilo que possuem do ponto de vista da natureza. A exploração devidamente equilibrada da natureza também é outro aspecto que implicitamente estava no discurso do presidente João Lourenço e que é extremamente oportuno, enquanto nós vemos aí os países abrindo mão de determinadas gerações de energia elétrica, que é o mais essencial e imediato para todos, para a manutenção de estruturas altamente poluentes para este fim. Então, falar sobre combate à fome, falar sobre combate à miséria, à pobreza, com uma meta de 2030, é mentir para si mesmo.
aderir a essa agenda é nobre. Todos os países que aderiram fizeram isso por simpatia ao anfitrião de um evento. Mas acreditar que isso vai ser um resultado prático, sinceramente, é um pouco utópico demais nos tempos de hoje, Dorivaldo. Certo, Wellington. Bem, Wellington, sobre a declaração já falamos ontem, não sei se tens ainda um comentário muito rápido a fazer sobre a mesma, que seja adicional ao que já conversamos ontem, ou se posso avançar com os próximos temas e dando aqui prioridade a ti para comentar sobre os mesmos. Dorivaldo, serei sintético, até porque o público de hoje não é o mesmo de ontem, claro, ainda que alguns repitam por fidelidade. Eu vejo que a declaração ela não surpreende e também não muda muita coisa. Na verdade, quando você começa a falar sobre o que a África do Sul irá fazer, é porque o problema real, que foi esse que eu falei, que o Issal falou em outras palavras, do combate imediato da fome, por exemplo, ele começa a ser empurrado agora para pressionar a África do Sul a assumir uma responsabilidade que foi criada anteriormente. Então, a declaração, ela tenta falar sobre tudo, mas não atinge o essencial, que é a concentração da riqueza. E isso é muito grave. Então, vamos em frente com outros temas que decorrem dessa concentração da riqueza. Certo. Presidente da República, João Lourenço, conversou no meio da manhã de hoje, no Rio de Janeiro, início da tarde em Angola, com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. O encontro aconteceu no local onde decorre a cimeira do G20. O presidente dos Estados Unidos vai efetuar uma visita oficial a Angola na primeira semana de dezembro. Outras notas da atualidade internacional, já a seguir. No Brasil, a Polícia Federal prendeu hoje 4 militares de alta patente de um comando de elite das Forças Armadas e um agente da própria corporação, acusados de fazerem parte de uma conspiração para matar o presidente Lula da Silva. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o juiz do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que comanda os processos contra o antigo presidente Jair Bolsonaro. 2 desses militares estavam a trabalhar na segurança de dezenas de chefes de Estado e de Governo reunidos no Rio de Janeiro para participarem na cimeira do G20, que termina esta terça-feira. Entre os altos oficiais que tiveram a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal está um general na reserva, Mário Fernandes. O general, hoje na reserva, foi secretário da presidência brasileira nos 4 anos de governo de Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022 e foi uma das pessoas mais próximas e de maior confiança do antigo governante. Mais 3 militares também foram presos. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, assim é que está correto, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. O outro preso na operação de hoje, que provocou grande impacto nos meios políticos e militares e também entre os participantes na cimeira do G20, é o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, que no final de 2022, época em que o plano foi elaborado, fazia parte da segurança pessoal do então presidente eleito Lula da Silva. E vamos analisar estes assuntos já a seguir. Eu começaria com Wellington Calazans. Wellington, vamos, portanto, como já disse, voltar aqui à análise dos assuntos da atualidade e é seguramente para estas prisões que aconteceram no Brasil que nós vamos, portanto, começar por olhar, talvez até por uma questão também de proximidade quanto a ti, mas interessa também percebermos, de facto, já falamos um pouco sobre eles, muito sinteticamente, quem são, de facto, estes homens que foram hoje presos, Wellington? Dorivaldo, são militares e um agente da Polícia Federal, como você mencionou, né? É tudo muito estranho o que está acontecendo, porque é uma investigação iniciada em 2022, como já sabemos, e somente agora, com os holofotes do planeta voltados para o Rio de Janeiro, é que houve
o decreto de prisão, algo extremamente midiático, como falamos na linguagem jornalística. Não é? Como brasileiro, eu observo que, e eu falei sobre isso há pouco, a política econômica de Bolsonaro continua com Lula. Não é? Então, existe no Brasil Lulonaro e Bolsolula. E é preciso que esta falsa disputa dos iguais seja mantida através de factoides como esse. Porque não é possível que militares sejam tão desastrosos no nível de escreverem um plano, deixarem todas as pistas, até desenharem armas e apresentarem fotografias das armas. É preciso acreditar que isso tudo é um grande teatro, sabe, Dorivaldo? Porque militares brasileiros são muito bem treinados para que sejam tão idiotas como esses 4 que estamos aqui reportando. Portanto, eu vejo isso tudo como um jogo de cena para que a política brasileira seja debatida no mundo apenas como um caso policial e não como um problema de defesa da soberania do país, que é o que está acontecendo. O Brasil está invadido de diversas frentes, através da Amazônia, através de outras regiões do país, como Goiás, que tem o seu ouro extraído todos os dias pelos ingleses e não há pagamento de impostos. E tudo isso foge do noticiário para dar espaço a esses pequenos episódios. Por isso, eu não acredito na seriedade da investigação, não acredito na seriedade do plano e vejo isso tudo como mais um episódio vergonhoso para que um brasileiro como eu, distante, observando como o Brasil é mal representado nas suas instituições. Por isso, Dorivaldo Aleixo, não espere grande coisa além de fofoca disso tudo. E a falsa disputa entre Bolsonaro e Lula vai ser agravada com a chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, porque quem determina a política de Lula é o atual partido que perdeu as eleições. Quem vai determinar a política de Bolsonaro é Donald Trump. Por isso, teremos mais um teatro de Bolsonaro e Lula fingindo que são adversários e cedendo todas as riquezas, e o brasileiro continua pagando juros para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos da América. É isso. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, muito obrigado também por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade. Até lá, um grande abraço e grato. Eu que agradeço, Dorivaldo. Um grande abraço para você e para os colegas São Agostinho, Raimundo também, e a todo o nosso público do Hora 10. Um prazer estar aqui e na segunda-feira estarei de volta, sábado, no Conexão Angola. Afirmativo. Bom Conexão um sábado e segunda-feira voltaremos a estar juntos, seguramente. Grande abraço. Um abraço. Você assistiu aos cortes do programa Hora 10 e também um debate que houve antes sobre a cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro, no Brasil, e que eu tive o prazer de ter sido um dos convidados para participar do debate. Espero que você tenha gostado do que falei, espero que você tenha gostado da minha opinião. Sei que no Brasil, em especial, que é a maioria esmagadora do meu público, muitas pessoas ficam chocadas quando eu falo sobre Lulonaro e Bolsolula, mas uma análise fria, distante de uma pessoa brasileira como eu sou, não é? Nacionalista como eu sou, dificilmente eu iria ser hipócrita para acreditar que exista hoje no Brasil oposição em situação, quando todos trabalham com a mesma agenda, defendendo interesses estrangeiros dentro do nosso país, permitindo que as nossas riquezas sejam completamente usurpadas e o povo brasileiro à míngua. Enquanto o presidente, de uma maneira cínica, fala em combate à pobreza e fome no mundo, ele não consegue resolver os problemas dentro do Brasil, e Bolsonaro não foi diferente. Na verdade, Bolsonaro não era o presidente, ele sempre foi e será, continua até agora, que pretende voltar um dia à presidência, sendo um boneco de ventríloco do Paulo Guedes. Paulo Guedes é o presidente e Bolsonaro é apenas o boneco que o Paulo Guedes controla com a sua mão esquerda, enquanto a direita está transferindo o patrimônio público para o BTG Pactual e outros bancos que ele tem participação direta.
É isso. Até o próximo vídeo, mas não deixe de curtir, comentar e compartilhar e também contribuir com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço e até lá!